dia a todos. Nós estamos aqui no setor de pequenos animais do IF Santa Teresa. Vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o sistema de produção que a gente idealizou aqui para caprinos e ovinos e as características do sistema, para poder a gente bater um papo a respeito disso, que eu acho que vai ser bem proveitoso. E vocês são muito bem-vindos sempre. Obrigado, professor, pela oportunidade da expedição estar aqui. Vamos lá conhecer o setor, conhecer o histórico aqui? Com certeza. Vamos lá, mostra pra gente aqui. Vocês muito bem-vindos. Professor, como nós falávamos aqui, nós estamos aqui na área de descanso, ao fundo nós estamos vendo lá os piquetes, né, que são feitos aqui na rotação, no pastejo rotacionado. E agora nós estamos vendo aqui um lote dos animais do rebanho aqui do Instituto, e a gente pode reparar aqui, pode observar, né, o score corporal dos animais, as fêmeas, inclusive com cordeiro ao pé, com score fantástico, mostrando que a eficiência aqui da produção de volumoso reflete na produção animal, né? Sem dúvida, sem dúvida. E muitas coisas, Luciano, quando a gente chegou aqui, a gente tinha assim meio receio, porque não tinha muita experiência com a área, né? E nós tivemos, assim, tudo que a gente tenta falar hoje foi com base na experiência que nós obtivemos. Uma das coisas é a questão da verminose, né? Nós tivemos aqui experimentos com acesso ao pasto irrestrito. Claro, à noite os animais não vão ao pasto, porque é a questão do hábito gregário. São animais que são normalmente predados, né? Então eles não... Mas a gente deixando irrestrito o acesso e, na época de experimento, fazendo um manejo trabalhando com OPG, né? Trabalhando com a questão preventiva e trabalhando com manejo estratégico para verminose, nós não temos muito problema com isso. Então, quer dizer, em muitas situações, o próprio manejo rotacionado, você acertando o sistema e deixando o animal ter acesso a pasto na hora que é melhor para ele, que é o quê? No início do dia, no final da tarde. Né? Então, a gente não teve muito problema. Teve um lote de animais aqui que a gente fez pesquisa, deixamos acesso irrestrito, verme zero. A gente mostra, inclusive, que trabalhando as ferramentas, né? Trabalhando o PG, trabalhando a FAMACHA, a vermifugação estratégica e a rotação de piquetes, o resultado a gente vê aqui, animais extremamente sadios, totalmente adaptados ao sistema e mostrando todo o potencial, toda a condição de produção aí, né? Com a convivência ou com a sanidade efetivamente em dia, em ordem. Sem dúvida. Outra coisa também que antigamente a gente fazia muito, e num sistema como esse a gente tenta cada vez mais deixar o borrego ao pé da mãe, né? Porque nós tínhamos muita dificuldade, principalmente com rebanhos grandes, problema da mastite, né? Exato. Se a gente aparta, tem que fazer manejo do lote, manejo de apartação, manejo da mamada. É uma demanda maior, que a gente não tem mão de obra. Sim. Então hoje, em muitos sistemas, não estou falando aqui no Instituto não, porque o Instituto tem as particularidades, mas em muitos sistemas, a gente já pensa até em fazer uma desmama um pouco mais tardia, e abater quase o animal ao pé da mãe. Já sai no ponto de abate. Já sai praticamente o ponto de abate, né? Faz uma estratégia ele no CRIP, né? Você pode ver o sistema de CRIP, né? Que tem aqui, né? E aí ele desmama muito mais pesado, a gente só faz um acabamento. E rápido esse animal, é a ideia de fazer o animal de 100 dias no pasto, né? É a condição realmente de colocar aí do pasto ao prato. Exato, com o menor, tentando diminuir ao máximo essa questão da recria, faz só a cria e engorda, né? Reduz o ciclo, né? Então, nós estamos vendo aqui o parto rebanho aqui do Instituto Federal aqui do campus de Santa Teresa, tendo a oportunidade de mostrar a viabilidade da ovinocultura pasto, convivendo aí com um dos principais problemas, que é a verminose, sem nenhum problema econômico ao rebanho efetivamente. Só para poder falar um pouquinho sobre as raças que a gente trabalha, né? Nós tivemos uma oportunidade de ter um animal Texel, né? Então essas ovelhas mais lanadas são a herança desse animal, né? Nós tivemos alguns problemas em manter ele aqui. O Texel é um animal da Holanda, então tem algumas exigências que o sistema tropical talvez não seja o mais adequado, mas em termos de carcaça é uma coisa fantástica. Né? A qualidade da carne e o sabor da carne. É uma coisa maravilhosa, em termos de precocidade, em termos de qualidade da carcaça e tudo mais. Então nós mantivemos algumas matrizes que foi herança desse Texel. E nós tínhamos uma base do rebanho santo Inês, nós temos muito animal santo Inês ainda,
Ok. E hoje nós fazemos cruzamento com o Dorper, Doppler e White Dorper. Tá? Perfeito. Então são as raças que são trabalhadas aqui. Elas já estão querendo ir para o pasto de novo. E animais já totalmente adaptados dentro do sistema, né, professor? Como a gente mostrava, enquanto nós estávamos conversando, os animais estavam pastando lá, voltaram aqui para a área de descanso, tomaram água, voltaram de novo para o piquete. Agora vão voltar para pastejar. É o tempo que elas ficam o tempo todo. Quer dizer, o animal que escolhe o tempo e a hora de estar alimentando, de estar descansando. Exato. Quer dizer, um sistema em que o animal toma conta, propriamente. Exato. Né? Quando tem disponibilidade lá, vai ter um número muito maior de refeições mais curtas. Quando falta forragem, vai ter um número menor de refeições longas. É o que eu costumo falar para os estudantes e para os técnicos começarem a observar o que o animal está falando. Se ele vem menos na área de descanso, significa que está faltando alguma coisa lá. Exatamente. Entendeu? Eu não sei se a gente não sabe se é na locomoção dele, nas áreas de trânsito, se tem muita lama. A gente começa a observar o que os animais estão falando e observar o sistema também, o que a gente pode melhorar. Sempre. É uma constante de melhoria. Toda vez que o técnico vai à propriedade, ele tem que estar muito antenado com isso. Perfeito. Estou tendo a oportunidade aqui, Expedição Bem Brasil, Instituto Federal Campo Santa Teresa, com o professor Ismael Haddad, vendo aqui todo o trabalho sendo feito aqui na condução da ovinocultura a pasto, dentro do sistema preconizado aqui no Instituto. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desse trabalho. Professor Ismael, nós estamos tendo a oportunidade aqui de receber também o presidente da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Espírito Santo, Sérgio Mendes, também aqui o secretário de Agricultura de Santa Teresa, Robson Heller. Obrigado por vocês estarem conosco aqui. Professor, dentro dos pilares aqui da instituição, nós temos ensino, pesquisa e extensão, e aqui tendo a oportunidade de estarmos aqui, tanto com o secretário de Agricultura como com o presidente da associação, o papel da instituição na extensão. Como é que o senhor vê essa interação? Como é que isso tem acontecido aqui? Luciano, isso aí é sempre muito bem-vindo, né? A gente não consegue fazer um trabalho se esse trabalho for individualizado, e às vezes uma coisa que falha muito é a ausência de comunicação. Aqui em Santa Teresa nós temos essa facilidade. Nós temos essa facilidade de comunicar muito bem. Inclusive, eu tenho uma particularidade do Sérgio, que o pessoal da empresa Júnior atendeu ele é produtor aqui em Santa Teresa. Muitos anos atrás já. Então, ele pode dar o depoimento dele de quanto que esse trabalho de extensão foi importante para ele e, ao mesmo tempo, é importante para o Instituto, né? E, ao mesmo tempo, nós temos a representação da secretaria. Então, esse trabalho conjunto, eu acho que é a única forma da gente tentar modificar a cadeia produtiva. Perfeito. A gente está trabalhando em loco, mas é a forma que o Instituto tem, com essa via de mão dupla, né? Eles vindo ajudar também, como eles sempre estão dispostos a ajudar, a gente conseguir viabilizar esse trabalho, né? Sérgio, como é que você vê a importância dessa aproximação da academia com os produtores que estão lá na ponta, que estão na propriedade, de ver essa tecnologia chegar no produtor efetivamente? É de extrema importância, né? Porque é importante o produtor ter esse embasamento, né? Essa parte de teoria, essa prática que é feita aqui, que é desenvolvida aqui, levar isso para o campo. Isso faz com que o produtor já possa fazer uso dessa tecnologia e já seja produtivo para ele. Ele não precisa ficar desenvolvendo, ficar gastando com processos, com manejos que não estejam devidamente testados e aprovados, né? Com o professor Ismael aqui, como ele falou, né, a Quinta do Mendes é a primeira propriedade que eu adquiri aqui em Santa Teresa. Foi feito um projeto muito bonito, o professor Ismael foi o coordenador da equipe que lá comigo esteve, né? Plantamos lá o aruana, plantamos o tifton, fizemos os piquetes, né? Providenciamos a irrigação. Então é um projeto que hoje está parado, né? Mas é um sonho meu, né? Um sonho antigo que a gente tem de retornar, de conseguir voltar com essa produção, né? E fazer com que a cadeia também se beneficie disso, né? Claro. Então nós temos aqui o Instituto desenvolvendo pesquisas, né? Você viu aqui, você bem filmou, você registrou isso aqui, excelentes trabalhos que eles fazem. Temos aqui o poder público também, que as políticas públicas também são importantes para o desenvolvimento da cadeia. Nós temos que fazer isso, né? Como você falou, Luciano, unir forças, né? Nós, produtores, o meio acadêmico, o poder público, cada um na sua área, fazer com que a produção da caprino e ovinocultura no Espírito Santo possa ser pujante, né? Possa voltar e dar o que é principal também, retorno para o produtor. O produtor precisa ter condições de produzir, de ganhar justamente na sua produção. Sem isso, a gente não consegue avançar, né? Robson, a gente via você aqui na visita, conversando aqui com o professor, conversando com outros professores aqui,
da aproximação da secretaria aqui com a academia, né? Com estagiários, com outras áreas de atuação, não só na ovinocultura. Como é que você percebe a importância de ter o apoio do Instituto, né, nos trabalhos da secretaria e também aproximar junto ao produtor aqui representado pelo Sérgio? Aqui eu acredito que é onde tudo começa, né? Onde todos os experimentos, as formas de produção acontecem para a gente levar isso para o produtor rural. Então a gente sempre apoiando, sempre buscando a inovação para levar para o produtor, onde o produtor possa produzir de uma melhor forma, tendo aí um melhor retorno financeiro. A gente sempre trabalha com esse protagonismo, dá o protagonismo ao produtor rural. Hoje a Secretaria de Agricultura, ela vem desenvolvendo um trabalho que é um programa de desenvolvimento agropecuário, onde esses projetos junto ao IFES, né, vão se encaixar muito bem, melhorando a produção na ovinocultura, na caprinocultura ou em outras produções agrícolas que a gente tem. A gente já tem parceria aqui com o IFES, com N produções e N serviços, né, que eles possam ajudar o produtor do município de Santa Teresa. Então eu só vejo assim, é um trabalho que tem muito a crescer, está crescendo e com o nosso apoio, lógico, com um forte apoio da Secretaria de Agricultura, com a Prefeitura Municipal de Santa Teresa, que visa, que é a melhor forma da gente atender ao produtor, é levar a tecnologia, levar o desenvolvimento do experimento, e aqui é o pontapé inicial, onde vai acontecer, e mostrando aqui acontecendo, a gente vai até o produtor para mostrar que lá também é possível e fazer o produtor ser rentável na produção que ele tenha. Perfeito, secretário. Sérgio, pesquisa aplicada, apoio do Poder Público Municipal, desenvolvimento da atividade da ovinocultura e da caprinocultura num estado que tem todo um potencial de produção. Como é que você, como presidente da COIS, vê esse desenho, esse modelo que nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar aqui hoje, por fomento, por engrandecimento e fortalecimento da atividade no estado? Luciano, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo, né? Esse diagnóstico que você está fazendo em todo o nosso estado do Espírito Santo, visitando aí N propriedades, né? Muitos deles associados hoje da COIS, alguns ainda não associados, mas nós temos sim que fazer um trabalho, unir forças, né, em todos esses segmentos que você falou, para a gente conseguir fazer com que seja viável, né? O Robson falou, levando essa tecnologia sedimentada, que é desenvolvida aqui pelo professor, por toda a instituição, a equipe dele aqui está de parabéns, levando isso para o nosso produtor, ele sendo mais assertivo, tendo a rentabilidade dele, isso é muito importante, Luciano. Então temos sim que fazer isso. A Federação da Agricultura também é um parceiro grande do projeto, parceiro grande da ACOIS também, temos o Senar, temos o Sebrae, todas essas empresas são instituições fundamentais para que nós possamos sim fazer com que a cadeia produtiva possa ser rentável para todos os produtores e a gente possa conseguir atender a nossa população que tanto gosta também, né, dos produtos que nós conseguimos produzir. Professor Ismael, vendo aí todo o resultado desse trabalho de pesquisa, né, de buscar efetivamente o conhecimento e ter a oportunidade de colocar aqui a Secretaria de Agricultura e a associação, no caso aqui a ACOIS, para levar esse conhecimento à aplicação prática, né? Como é que o senhor vê esse papel do Instituto? É a sensação do dever cumprido? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que muito da gente, do trabalho que a gente faz aqui, inclusive o trabalho de pesquisa, ele tem que ser centrado no que o produtor precisa no campo, né? Então eu já aproveito, e a gente tem uma parceria assim muito próxima, tá, em termos de diálogo e tudo mais. Então eu já aproveito para poder até divulgar que nós temos, para os produtores que queiram conhecer, nós temos o programa Cordeiro Familiar. O que é o programa Cordeiro Familiar? Que nós vamos tentar agora estreitar isso bastante com a COIS. É um programa de um grupo de estudos em ovinocultura, tá? A gente faz encontros semanais com os alunos e a gente fomenta que esses estudantes eles irem até as propriedades, a empresa Júnior é um polo central disso, e eles consigam, com a orientação da gente, utilizar esses exemplos de propriedades como sala de aula prática para eles. Tá? Então isso é o exemplo do Sérgio, como tem o exemplo de outros produtores que você teve a oportunidade de visitar, é um embrião de um trabalho onde a gente consegue tanto levar essa informação para o produtor, como também trazer aquilo que o produtor está precisando mais. E aí direciona nossas pesquisas. Então o negócio é como se fosse uma
um monte de polia, né? Que tem que andar junto. Né? Cada um a engrenagem agindo. que está funcionando integrada, efetivamente. Exato. Né? E eu vejo que a grande gargalo é a gente conseguir fazer os produtores interagirem também. Robson, como é que você vê o potencial da ovinocultura e da caprinocultura no município de Santa Teresa? Você, como secretário, a gente sabe que o estado do Espírito Santo tem uma característica de pequenas e médias propriedades, como distribuição fundiária. Como é que você vê essa atividade no fomento de geração de renda e emprego aqui no município? É uma cultura. Eu sou produtor rural, então a gente vê, né, bastante criação de ovino, mas nada voltado mesmo para a produção. Até mesmo que aqui o que pega muito é onde a gente vai escoar essa produção, é onde a gente entra, né? A Secretaria de Agricultura, em parceria com o IFES, em parceria com a COIS, a gente vai buscar alternativa para o produtor poder escoar essa produção. Tendo isso, eu só vejo que aqui a gente tem excelentes produtores, excelentes propriedades rurais, onde pode ser implantada a criação de ovino e caprino, e vejo também as que já produzem, elas podem otimizar essa produção, fazendo aí uma outra fonte de renda para as famílias, para os pequenos agricultores. Vamos pensar em grandes criações, não vão existir aqui, eu acredito, né? Mas eu acredito que da maneira certa, com a parceria com o professor Ismael, que é especialista na área, o pequeno produtor também ele pode produzir ovino e caprino. E aqui a gente tem assim, a sensação de potencial, né? Um potencial gigantesco no município de Santa Teresa, com todo o nosso apoio, o apoio da prefeitura. Tenho certeza que nosso prefeito Kleber também irá apoiar, que é um grande apoiador da agrícola, né? Do agro, e a gente está aí trabalhando para isso. Perfeito. Expedição Bem Brasil, Instituto Federal de Campo Santa Teresa, oportunidade de estarmos aqui conversando com o secretário municipal de Agricultura, Robson Heller, com o presidente da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Espírito Santo, Sérgio Mendes, e aqui sendo recepcionados pelo professor Ismael, tendo a oportunidade desse bate-papo. Professor, um detalhe fundamental e importante nessa condução do trabalho que está sendo feito aqui é a questão do manejo da irrigação, né? E Sim. entender o sistema de irrigação e a importância de manejar. Vocês estão fazendo um trabalho aqui interessante também, né? Sim, Luciano. Aqui a gente tem um grupo de pesquisas em irrigação e manejo de irrigação de pastagem e também de outras culturas agrícolas. É um trabalho conduzido pelo professor Gustavo Haddad, né, que é um professor de irrigação do Instituto, também é um dos pesquisadores que a gente tem aqui nessa área, que faz um trabalho brilhante nisso. E ele dá muito apoio para a gente na área de manejo de irrigação de pastagens. Então aqui a gente parou aqui para poder mostrar que todo o sistema, nós estamos num sistema aqui, só para poder mostrar para todos, é um sistema de pesquisa, tá? É um sistema que nós temos 4 módulos de pastejo, tá? Divididos em 4 módulos, onde o centro de manejo ele está no centro exato da pastagem, da área, e ele é dividido em 4, de forma que a gente consiga fazer pesquisas com forrageiras trabalhando no cotidiano do animal, né? Na forma como o animal está no ambiente dele. Trabalhar a pesquisa com o animal no campo, efetivamente. Exatamente, né? porque é muito difícil hoje na pesquisa a gente conduzir determinadas coisas e pensando que de uma forma artificial. Então a gente tenta aqui fazer trabalhos muito próximos do que a gente vai ver na propriedade, tá? Então, e um desses polos de trabalho que a gente tem na pesquisa é o trabalho de manejo de irrigação. Hoje nós temos o sistema IRIFES, tá? Que é um sistema que ainda está em desenvolvimento, né? Hoje nós trabalhamos com a planilha eletrônica, e onde o produtor, apenas com dados de pluviometria, né, de chuva, e dados de temperatura máxima e mínima, ele consegue fazer uma estimativa da evapotranspiração. Qual é a demanda hídrica? Então a gente sabe que trabalhar hoje, um dos grandes desafios da irrigação não é só montar o sistema de irrigação bem montado. Não é molhar simplesmente, né? Não é simplesmente molhar. Muita gente molha, às vezes molha demais e às vezes molha de menos. Nenhuma situação nem outra é interessante. Então, e a gente sabe que no verão é uma situação, claro, no inverno é outra. Então a gente faz toda uma condução dessa irrigação
e traduzindo para o sistema quanto tempo que precisa irrigar, né? A gente sabendo mais ou menos a vazão do sistema, e a gente já faz um ajuste de acordo com a demanda hídrica da planta. Professor, o que a gente percebe claramente aqui, em toda essa visita que a gente está fazendo com o senhor, acompanhando aqui, né, a sua fala, mostrando as diversas nuances, as particularidades e peculiaridades do sistema, é a gente entender que tecnologia e profissionalismo para conduzir, não dá para fazer um trabalho amador, né? Sem dúvida, né? Hoje em dia, eu acho que quanto mais informação nós agregarmos diante de uma realidade que o produtor tenha e poder otimizar isso, melhor. Porque hoje nós temos que ser competitivo. Exatamente. E para ser competitivo não é só o sistema que vai definir competitividade, é todo o detalhe tentando trazer o sistema para o melhor que ele possa responder, né? Então, isso aqui é mais uma das iniciativas dentro do sistema de produção animal a pasto, que é essencial, que é a parte de eficiência de produção do capim, né? Então, isso é um outro detalhe que é fundamental. A maior parte dos produtores tem irrigação, às vezes não sabe mexer com a irrigação. Exatamente. Ou então trabalha irrigação, manejo da irrigação na base do bico da botina, né? Lembrando, né, professor, que tem um custo, né? Custo de energia, do próprio material que está sendo utilizado. Se o produtor, por exemplo, vai usar ferro de irrigação, é material que está indo junto, que ele está muitas vezes ou fazendo de menos ou de mais, né? Quer dizer, então há necessidade efetivamente de ele conhecer tecnicamente para fazer adequado, né? Eu até agradeço, porque eu acabei de lembrar, nós fizemos um trabalho aqui recente, tá? Nessa área mesmo, onde nós comparamos um sistema que o produtor costuma usar, que é a da lâmina fixa, com o sistema manejado. Nós podemos perceber que nós economizamos muito em energia, cerca de 30% a 40% da energia, que hoje é um gargalo na irrigação. Claro. Nós economizamos muito com água, que eu acho que é um recurso que a gente precisa começar a entender, e também melhoramos o sistema ambientalmente por causa do escoamento superficial, que quando você joga muita água, não só a planta não vai poder absorver, como também há uma questão de efeito erosivo e outras coisas mais. E então, falando em terrenos que tem uma topografia, às vezes, ou a própria condição física do solo, isso pode ser um problema, né? Muito sério, é um problema sério. Então, e a gente tem outra coisa interessante, num sistema desse, a gente tem preferido os aspersores de baixa vazão, tá? Então é como se fosse aquela poeirinha, né? Você vai jogar aos poucos com maior período de irrigação, para poder ter uma eficiência. Não é aquela chuva que é uma tempestade que vai ser vai fazer diferença. Inclusive, o senhor falava aí em monitoramento e acompanhamento, a questão da evapotranspiração, o horário também, né, de fazer, dependendo da época do ano, no horário de verão, por exemplo, com um sol muito intenso, a irrigação também tem uma diferença entre escolha de horários à noite, ou final da tarde, ou de manhã, ou dependendo do horário de sol. Há uma interferência nisso também, né? Sem dúvida. O que a gente preocupa mais quando vai trabalhar na hora de irrigar, eu volto a falar, o período é um pouco mais extenso, porque a vazão é um pouco menor. Mas é escolher horas onde a uniformidade de aplicação é maior, onde tem menor vento e tudo mais, né? Então hoje em dia a gente tem muito focado nisso. Outra coisa importante também, você falou de horário, a questão da eficiência da colheita, simplesmente de você mudar o horário que os animais vão ter o primeiro acesso ao piquete para a tarde, e é uma questão fisiológica isso, a gente já consegue melhorar a eficiência. Por exemplo, se você troca o piquete de manhã, geralmente a planta durante o dia ela vai ter o menor acúmulo de manhã ela vai ter o menor acúmulo de açúcar. Na parte da tarde ela vai ter concentração de açúcares maior. Então o animal vai ter acesso a um alimento de melhor qualidade no primeiro momento do pastejo. Isso aí no sistema de produção de leite, nós conseguimos só com essa informação mudar o horário de entrada dos animais no piquete de 2 litros de leite por vaca por dia. O que significa? Faz muita diferença, né? Muita diferença. Às vezes paga o custo de produção ali, né? Dependendo da situação, você pagou só com esse aproveitamento a mais. E é uma informação, Zé, que a gente diz que é 0,800, né? Simplesmente vai ser o horário que ele vai trocar. Então, essas informações, o técnico ele tem que estar muito antenado, né? Não é só a gente, eu costumo dizer para os alunos, não é só a gente entender os conceitos de fisiologia, é a gente tentar pegar esses conceitos e trazer isso para a realidade do campo. Porque aí a gente vai conseguir sempre trazer o que há de melhor para o produtor. Então essa que é a nossa função aqui no Instituto.
Perfeito. Expedição BR Brasil aqui no Instituto Federal Campus de Santa Teresa com o professor Ismael Haddad falando aqui de irrigação, dos manejos de irrigação, dos detalhes e a importância do conhecimento técnico e também falando aqui dos manejos dos piquetes, conhecendo um pouco mais da área experimental. Nós vamos ver detalhes agora aqui. Professor, nós estamos aqui numa área experimental, né, que tem todo um conceito aqui embutido, né, e que traz aqui o conceito desse manejo, da ovinocultura a pasto, e que pode ser perfeitamente replicado em dimensões, independente do tamanho da propriedade, desde que respeitadas as questões técnicas. Fala um pouco para a gente desse conceito que vocês estão desenvolvendo aqui no IFSC. Sim, esse sistema aqui, Luciano, ele foi montado por volta de 2010, 2011, né, junto com a ajuda dos alunos, que são os bolsistas de iniciação científica que nós temos aqui no Instituto. E a ideia nossa era tentar trazer para uma situação de pesquisa o que a gente vê no cotidiano de uma propriedade. Então, aqui o sistema, nós temos um módulo, vocês estão percebendo aqui, nós temos um módulo de pastejo que vai até o meio dessa área, tá? E do lado de lá tem outro módulo, do lado de lá tem outro módulo e outro lado também tem outro módulo. São 4 módulos no sistema quadrado, né? Em que nós vamos ter cada um desses sistemas sendo a repetição do nosso experimento. Então eu posso trabalhar lotes, eu não vou trabalhar, porque o problema todas as vezes na pesquisa é quando você individualiza um animal. Então você tem um ovino que tem um hábito gregário e você vai botar ele numa baia sozinho. Então é muito mais fácil a gente entender, fazer uma pesquisa, né, que tem um animal sozinho, mas ao mesmo tempo a gente não está trabalhando o que é a realidade. Claro. Então aqui nós trabalhamos lotes, não sei se vocês estão percebendo, aqui tem duas ovelhas adultas, né, em cada uma das áreas, né, que elas têm acesso aos piquetes. Tá? Agora, no momento, nós não estamos fazendo pesquisa, mas sempre nós vamos ter grupos de animais separados e esses animais vão ser... A gente faz pesquisa aí, tanto da área de manejo de irrigação, quanto da área de desempenho animal a pasto, quanto da área de manejo de pastagens, quanto da área de adubação. Então, nós estamos trazendo para cá sempre as necessidades de informação de uma forma aplicada. Tá? Inclusive, uma coisa que chama atenção, o centro de manejo, como ele está localizado exatamente na área central aqui dos piquetes, né, ele também permite essa flexibilidade, vamos dizer, um centro de manejo flex, que você pode, com as diversas divisórias aqui, conduzir o rebanho de acordo com a área e a necessidade de colheita. Bom que você está me ajudando muito, porque isso aí é o seguinte, nós pensamos num sistema, porque existe também, na pesquisa experimental, existe o controle local, né? Uhum. Então a gente não pode, por exemplo, pensar que esse lote que está aqui, se ele ficar sempre aqui, ele não vai ficar tendencioso, porque tem o efeito da área. Então nós pensamos, Luciano, em fazer um sistema que pudesse rodar no módulo e ao mesmo tempo rodar entre os módulos. Então esse lote aqui, ele fica nesse módulo aqui, mas ele vai, ao longo do experimento, ele vai rodando de módulo. Então a gente tira o efeito do controle local, porque aí ele vai manifestar o desempenho dele e ele rodou na área toda. Na área toda. Perfeito. Então é uma coisa assim que a gente também pensou, quando pensou em centralizar, porque aí dá a possibilidade do animal também. E se a gente pensar do ponto de vista prático na propriedade, aqui obviamente nós estamos falando aqui de um sistema onde a pesquisa é o ponto central, o ponto focal aqui, mas pensando do lado prático da propriedade, o produtor pode tanto rodar um único lote rodando a área toda, como ele pode segmentar lotes, né? Fêmea parida, fêmea mojana, etc. E rodando nesse mesmo sistema. Dentro de uma propriedade, nós sempre planejamos, vamos partir do ponto. Se você tem um módulo, às vezes você vai ficar engessado, porque você tem diferentes lotes e a estratégia de manejo fica complicada. Okay. A gente já pensa em mais do que um, né, no mínimo 2, porque a gente maneja os lotes de acordo com as necessidades deles e também pode modificar para o sistema de coxo zero. Você, no período das águas, você fecha um módulo e trabalha com um só. Ou então faz a adubação, escolhe quando num período quando o preço do adubo está mais caro, qual o modo que você vai priorizar a adubação. Então, a gente parte desse princípio. Não é muito fácil isso no contexto de propriedade, que o produtor ele quer fazer tudo junto. Exato. Mas no ponto organizacional da propriedade é fundamental que a gente tenha mais do que um para a gente focar o manejo e ter uma eficiência de manejo maior. Então é mais ou menos essa a ideia.
Professor, na área experimental aqui, como o senhor já apresentou para a gente nas outras áreas que nós tivemos a oportunidade de visitar, nós estamos tratando aqui com pelo menos 3 gramíneas diferentes aqui, né? Sim. E aí, reforçando aquilo que a gente conversou há pouco, não existe receita de bolo, não existe o melhor capim, existe o capim que se adapta à realidade do produtor. Eu sou, como pesquisador, como uma pessoa que tem já profundamente trabalhado na área, para quem acompanha a Expedição Bem Brasil, sempre vem aquela pergunta mágica, né? Qual o melhor capim para eu usar na minha propriedade? Essa é uma pergunta que a gente recebe de muitos produtores. A verdade é o seguinte, a maior parte das forrageiras, se a gente for comparar uma com a outra, elas entregam, em termos de produção por ano, mais ou menos uma coisa bem equiparada. Então não tem tanta diferença entre uma e outra. Qual é a maior diferença que tem? A questão fisiológica do capim, a questão da estrutura do capim, né? Nós estamos numa área de pânico, eu até comentei com você, a escolha da espécie forrageira aqui foi pela possibilidade da gente fazer um sistema e formar esse sistema rápido, porque é semente, os pânicos têm facilidade de semente comercial, né? Alguns produtores, por não ter, às vezes, condição de comprar semente, nós trabalhamos com Tifton, então é uma situação que difere da outra por uma situação local ali que nós temos. Então a decisão pela escolha da espécie forrageira, ela tem que ser baseada na realidade. E eu costumo dizer o seguinte, todo chega na propriedade, às vezes o produtor fala, qual o capim que eu tenho que plantar aqui? Eu falo assim, não, você não precisa plantar nada, seu capim já está aqui, né? Nós temos várias situações em que você faz uma recuperação e o sujeito o produtor não tinha noção da qualidade da forrageira que ele tinha ali na propriedade. Então aqui nós temos o Mombaça, né? Eu ouvi muito aqui quando a gente começou a fazer esse trabalho, mas o Mombaça ele vai dar problema porque os ovinos eles são gregários, eles não vão conseguir enxergar um ao outro e vai ter problema. Você teve a oportunidade de ver como que é o pastejo, né? E às vezes, por causa do sistema ser fixo, tá um pouquinho mais alto do que deveria ter o ponto de manejo. Você viu que não tem estresse nenhum ali. Mas né? Pastejando normalmente. Né? Então, e a gente também descobriu, por um acaso, a questão do resíduo, né? Que o sujeito estava trabalhando com a roçadeira, mas a gente tinha uma fertilidade grande, então a gente trabalha com capim um porte menor, com manejo de qualidade, e tem trabalhado muito bem com os pânicos, tá? Nós temos o Mombaça voltando, né? Mombaça nessa área, na área do lado aqui, nós temos o Tanzânia naquela área que a gente fez uma outra, né? Mostrando outras imagens, e nós temos o Aruana. O que eu falo deles? O Mombaça e o Tanzânia, eu acho que poucas diferenças nós vamos achar se a gente souber manejar bem cada um nas suas características, né? Nós vamos trabalhar bem. E tem o Zuri também, né? Ok. E agora, o Aruana, a gente não teve uma experiência muito boa com o Aruana porque ele floresce muito ao longo do ano. Então isso aí, sob o ponto de vista fisiológico, é uma coisa um pouco negativa, porque o animal come folha. E quando a planta lança a inflorescência, o que acontece? O dreno da planta muda. Perdendo qualidade então, ali. Perde a qualidade da folha porque muda, né? Então, de uma certa forma, isso tem uma influência na qualidade da forragem. Mas é um excelente capim também, nós chegamos a trabalhar com lotações elevadas, só essa característica. Professor, e aí vem a questão que a gente comentou há pouco, né, da importância de termos assessoria técnica adequada, com profissionais que conhecem, para evitar os modismos, né? O produtor muitas vezes vai na moda, agora o capim da moda é tal, e nem sempre aquele capim, para a condição dele de solo, de clima, de pluviometria, temperatura, altitude, é o capim que vai na propriedade dele. Né? Sem dúvida. E aí até eu vou citar o exemplo do Sandromar, né? O Sandromar procurou os alunos e falou assim, não, eu quero trabalhar com braquiarão. Aí os meninos ficaram meio com receio. Eu falei assim, não, é um excelente capim. Tem algumas características, por exemplo, o problema da fotossensibilização, tá? Mas é uma forrageira que você consegue conviver bem com ela e trabalhar no sistema intensivo. Então, a escolha da espécie forrageira, primeira coisa, veja aquilo que você tem na sua propriedade, tente aproveitar ao máximo esse recurso forrageiro. Isso aí tem uma influência muito grande no custo de formação, né? Porque se reformar uma pastagem e recuperar uma pastagem, melhor dizendo, né? É muito mais barato. 5 vezes mais barato do que você formar uma pastagem. Verdade. Então, essas coisas são decisões técnicas
que o produtor ele precisa valorizar o material humano, né? Claro. Que o produtor tendo, ele passa a ser competitivo. E, aliás, ele com a Detalhes. informação adequada, muitas vezes ele vai ter um custo de implantação que, com a informação mal dada, além de ter um resultado muitas vezes pífio, né, ele pode ter um retrabalho ou gastar 2 vezes. Né? Sem dúvida fazendo o mesmo nenhuma, trabalho, sem né? dúvida nenhuma, Luciano. E eu fico preocupado às vezes com os estudantes e os técnicos que não têm uma oportunidade como essa. Porque aprender as coisas na base do quadro É uma não é uma coisa coisa, muito né? fácil, conceitual. E você chega numa realidade dessa, onde o produtor ele apresenta para você problemas para você resolver com aqueles conceitos, é uma situação que quem não tem uma experiência dessa bate muito a cabeça. Então eu acho que aqui no IFES Santa Teresa nós temos a felicidade de falar, não todos, mas alguns dos nossos alunos, eles saem daqui muito bem formados e com a condição muito boa de ajudar. Perfeito. Eu sempre falo, ó, se vocês não sabem resolver um problema, vocês vão fazer parte do problema. Com certeza. Então eu acho que é esse que é a essência do trabalho técnico bem conduzido. Perfeito. Estou aqui com o professor Ismael Haddad, no campus do Instituto Federal aqui de Santa Teresa, tendo a oportunidade de conhecer todo esse trabalho técnico de produção de pastagem, nas diversas modalidades e os módulos de produção e condução de pastagem, aqui na condução da ovinocultura a pasto. Tecnologia, informação, conhecimento e principalmente difusão e extensão sendo realizada aqui pelo Instituto Federal do Campo Santa Teresa. Bom, professor, nós tivemos a oportunidade de conhecer, né, essa proposta que vocês trouxeram da ovinocultura a pasto, coxo zero, do pasto ao prato, trabalhar efetivamente a ovinocultura a pasto. Tem lá um trabalho com a pesquisa com gramíneas diferentes, né, situações diferentes, como a gente teve a oportunidade de ver e conversar sobre o assunto. Mas tem um tema interessante dentro dessa proposta que vocês trazem aqui, que às vezes é um tabu na cabeça do produtor, que é a questão do custo de implantação. Né? Primeiro, eficiência da cerca elétrica, de fato é eficiente, funciona, né? E é caro trabalhar com a implantação da cerca elétrica. Depois a questão da irrigação em si, não só do custo de implantação da irrigação, como também de saber utilizar o sistema de irrigação. O que o senhor pode trazer para a gente um pouco de informação nesse sentido? Bom, a gente tenta levar para o produtor uma ideia ligada ao retorno que ele vai ter com o investimento, porque ele consegue entender isso de maneira muito melhor. Eu posso fazer aqui um paralelo com a pecuária de leite, né? Porque um sistema de produção de forragem hoje, para você fazer uma implantação, o investimento realmente não é barato, principalmente quando você fala da irrigação, né? Você não tem hoje como fazer um sistema de irrigação num hectare por menos de 25 mil, 20, 25 mil. Sistema automatizado, esse custo ou não? Não, o automatizado ainda cresce um pouquinho mais, mas não tanto, mas hoje ficou um pouco, muito subiram. Pós-pandemia nós tivemos uma alteração significativa. Então o que a gente busca trazer para o produtor? Faz toda uma análise de custo, separando o investimento do que é custo de manutenção, tá? A parte de investimento nós temos que diluir para a vida útil do sistema. Perfeito. E a parte de manutenção, ela vai estar agregada ao longo de 1 ano de uso daquele sistema. Baseado nisso, a gente dá uma ideia de como é que seria a ocupação, qual o tipo de produtividade que você espera com aquela implantação, com aquela tecnologia, e aí divide vai usar durante 360 dias do ano, você vai usar com aqueles animais. Quanto que vai ter de produção, né? E aí você meio que trabalha aquele custo e divide pelo quanto que precisaria para poder pagar o custo. No leite, hoje, com todo o investimento que a gente faz, com toda a adubação que a gente faz, adubações até pesadas de nitrogênio, o custo não fica mais do que 2, 3 litros de leite por vaca dia. Então é uma coisa interessante. Todo custo de implantação, de cerca elétrica. Isso, exato. Nós já fazemos esses exercícios com os alunos até e fazemos muito esse exercício com o produtor. Então, quer dizer, a partir disso, é a mesma coisa, a mesma ideia seria para ovinos e seria para caprinos de leite. E a partir disso, o produtor ele tem uma noção, eu sei que a minha vaca vai produzir 10 litros, então é um negócio vantajoso, né? Claro, tem que ser bem acompanhado, né? Tem que ser muito bem acompanhado. Tem alguns detalhes que são muito importantes. Nós
falamos lá na área sobre o manejo da irrigação. Aqui nós temos um grupo de pesquisa muito voltado para isso. E aqui nós estamos desenvolvendo trabalhos sempre trazendo uma demanda do campo, né? Sempre na tentativa de trazer essa demanda do campo. E aí, nesse caso, não basta ter a tecnologia, saber usar a tecnologia, né? Quer dizer, nós estamos num sistema rotacionado, com cerca elétrica, com sistema de irrigação, Sim. interpretação de análise de solo, adubação de pastagem, produção de volumoso, são várias informações ao mesmo tempo que obrigam o produtor ou a ter um acompanhamento técnico de profissionais com conhecimento na área, ou que ele, ao longo do tempo, possa ir se capacitando para ele mesmo conseguir conduzir. Quer dizer, é um trabalho de médio prazo, no mínimo, né? Sem dúvida, e muitas vezes os produtores perguntam para a gente: professor, quando é que eu vou ficar livre do técnico? Eu falo assim: nunca você vai ficar livre do técnico. Por quê? Porque hoje nós estamos numa era, né? Num tempo em que nós temos informações da maneira mais fácil possível, a hora que a gente quiser. Só que um grande problema que existe nessa informação é que a gente não sabe filtrar essa informação. E às vezes até aplicar, né? A informação da forma que a gente tá vendo. Exatamente. Então é o tal da difusão de tecnologia. A difusão de tecnologia ela é muito importante no processo produtivo, mas ela precisa ser colocada como um pilar, mas não um trabalho total, porque você faz uma difusão, igual a gente estava falando de palma forrageira, né? Vai fazer uma difusão, o produtor vai achar que aquilo é a solução para todos os problemas dele. Na verdade, a gente tem que focar na transferência. Transferir tecnologia seria o quê? A gente entender o cenário que a gente vai ter na propriedade e filtrar aquelas informações, tanto diante do que o produtor está receptivo a receber, ter condições de receber, quanto também nas condições físicas que ele tem no sistema dele. Então, e aí, falando de características, o Estado do Espírito Santo tem uma característica de distribuição fundiária que mais de 80% das propriedades aqui estão numa área média de 50 hectares abaixo. Sim. Né? O que leva, muitas vezes, o produtor a escolher determinadas atividades em função até da própria sobrevivência na atividade. Sim. E esse modelo, que o IFES traz aqui, da produção intensiva a pasto, falando aí em ocupação de área, em lotação, unidade animal, a lotação por área, como é que o senhor vê essa contribuição desse processo na geração de renda e fixação do homem no campo, falando em ovinocultura e caponicultura como está? Eu diria que o cenário é até assim, maior parte, 86% das propriedades do Estado do Espírito Santo são de um módulo fiscal, 20 hectares, 20, 22 hectares, então é uma realidade, todas elas de agricultura familiar. Então eu vejo assim, é uma atividade companheira de outras, como a agricultura. O Guilherme falou muito bem sobre a questão do produtor que vai ter que produtor do café, né? Ele vai diversificar a produção. Então a gente tem que tentar trazer formas de você agregar essa produção que já existe a outras que vão aproveitar. E até aproveitando esse gancho, eu tive a oportunidade de visitar um produtor, eu quero mandar um abraço aqui, Mike Torresani, lá em Colatina, um produtor que é assistido aqui pela Grifo Júnior, que tem orientação aqui, que em 6,6 hectares de área, ele está com ovinocultura, a pasto, com os pequenos desenvolvidos, produção de rã, ranicultura, piscicultura com tilapia, área de café, introduzindo agora a fruticultura com banana. Quer dizer, uma área de 6,6 hectares, a gente está conseguindo ter essa diversificação, e ao mesmo tempo a integração dentro do sistema todo integrado dentro da propriedade. É mais ou menos nessa linha que eu falava aqui. A ideia da agricultura familiar é essa, né? A gente tentar agregar valor utilizando da melhor maneira a propriedade. E a ovinocultura é mais uma atividade que pode ser interessante no produtor trabalhar em consórcio. Né? E aí o técnico, dando essa assistência, ele vai poder filtrar isso, filtrar até o que o produtor tem condições de receber naquele momento, porque cada um tem seu tempo, né? Vai desenvolvendo o trabalho. E a partir disso vai desenvolvendo a coisa de forma saudável, né? É muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente tem visto muito produtores que ouvem falar de determinada coisa, gastam rios de dinheiro investindo naquilo, mas não sabem nem como usar. E às vezes, eu comentei com você, produtores que montam um sistema de irrigação pivô central e não tem água na propriedade. Então, é uma coisa que a gente precisa
tentar resgatar um pouco do valor do material humano nessa história. A gente tem uma cultura muito de valorizar a máquina e infraestrutura, e as pessoas que estão envolvidas em conhecimento ficam em segundo plano. E assistência até a consultoria e investimento na despesa, né? Sem dúvida. De fato, sem se dúvida. você colocar dentro do custo de produção de uma determinada atividade, se você colocar todos os custos de produção, colocar o custo que a assistência técnica ali, muitas vezes ela é irrisória, até um custo muito baixo, e ela é fundamental para o processo. Sem ela, muitas vezes, o processo pode dar pro burro na água. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu digo assim, uma assistência técnica por parte de um técnico que tenha uma vivência, é o que a gente está tentando trazer para os alunos da agronomia aqui, uma vivência com o cotidiano do campo, saber interceder, saber resolver problemas, né? Eu falei com você que eu falo muito com os alunos, se vocês não souberem resolver um problema, vocês começam a fazer parte do problema, isso é uma coisa muito séria, né? Então o técnico que chega na propriedade, às vezes um produtor pequeno, que não tem condição de fazer e fala, não, você não tem solução, isso é inadmissível. Ele tem que arrumar uma solução para aquele produtor, e quanto maior conhecimento ele tem, melhor ele vai arrumar a solução, né? Exatamente, para conhecer um pouco mais o sistema desenvolvido aqui no IFES, nós vamos ver toda a parte agora de irrigação, os manejos que estão sendo feitos, vamos ter a oportunidade de ver o rebanho também, falar um pouco das raças do rebanho que estão sendo trabalhados, para conhecer um pouco mais da proposta do IFES dentro dessa ideia coxo zero do pasto ao prato. Vamos lá para conhecer um pouco mais desse trabalho. Professor, a Expedição Meu Brasil tem esse propósito de a gente trazer as diversas engrenagens da cadeia de produção de caprinos e ovinos. Nós estamos tendo a oportunidade hoje aqui de falar sobre o papel do Instituto Federal, em especial aqui do campus de Santa Teresa, mostrar esse trabalho magnífico. Eu queria de antemão aqui parabenizar ao senhor e a toda a equipe envolvida nesse processo, de trazer realmente esse grande desafio que é produzir ovinocultura a pasto. É mais do que um desafio a gente mudar a cultura do produtor e o produtor entender que é viável, que nós temos uma máquina de produzir carne especializada em transformar capim em carne, que é o ruminante, né, que nós estamos falando aqui do ovino do caprino. Mas tem um outro lado, né, entre os pilares aqui da instituição, nós falamos dos 3 principais pilares, que é ensino, pesquisa e extensão. Falávamos aqui da pesquisa, né, desse trabalho que o senhor tem desenvolvido, de ter todo esse desenvolvimento, essa ideia lá atrás, e chegar hoje, né, a fazer esse trabalho. Mas tem outros 2 pontos que eu queria tocar com o senhor aqui. Primeiro, a questão do ensino. Né? Nós estamos aqui no Instituto Federal, que forma profissionais que vão a campo. Sejam futuros profissionais, eles próprios como produtores, ou sejam profissionais que vão dar assistência, que vão prestar consultoria, né, que vão trabalhar. E a gente tem visto em alguns estados, algumas regiões onde a gente tem passado, um hiato aí na falta de profissional, em especial para trabalhar com ovinocultura e caprinocultura. Muitas vezes o profissional ele quer trabalhar com grandes animais, com bovinos, com bubalinos, com equinos, ou vão trabalhar com pet, ou vão trabalhar com culturas diferentes, tal, e o ovino e caprino muitas vezes não atrai muito, por ser ainda uma atividade que está em desenvolvimento, está, né, ainda em ebulição, vamos dizer assim. Como é que você vê essa formação profissional aqui no campus, né, aqui no IFES, e como é que você vê essa relação da ovinocultura com o IFES aqui? Como é que você tem esse sentimento aqui dentro desse processo? Bom, as possibilidades sempre vão surgir, e eu quero agradecer primeiro a iniciativa da BE Brasil, né? Obrigado. Porque isso é uma excelente oportunidade para a gente fortecer a cadeia produtiva. A gente começa daí, né? O negócio é cíclico, né? A partir do momento que a gente tem uma demanda, eu acho que vão ter mais técnicos e vão ter mais profissionais que vão ter interesse nessa cadeia. Hoje ainda não é uma realidade, mas eu acho que o trabalho que você está fazendo é fantástico nesse sentido. Obrigado. Então a gente sempre busca incentivar os alunos, né? Claro. Eu acho que hoje dentro do Instituto nós temos uma vantagem, porque a gente consegue traduzir junto com a ovinocultura e com a caprinocultura, um conceito de sistema de produção de uma mini propriedade. Fundamental. Então isso já desperta o interesse dos alunos. E até fazendo aqui um parênteses, desculpa interrompê-lo, interrompendo, sim. Né, a gente tem uma discussão muito aqui no sudeste do Brasil, que falta a definição de um modelo de produção. Né? A gente tem uma situação no Rio Grande do Sul consolidada de uma ovinocultura extensiva, de propriedades de médio a grande porte, com rebanhos bastante significativos. Você tem uma outra característica na região nordeste do Brasil, né, no nordeste do Brasil, e para a região do sudeste, cada qual tentando fazer o seu modelo, mas ainda sem ter uma definição de modelo. Você acha que nós podemos ter esse modelo para ser replicado no sudeste como um todo? Olha,
eu vejo assim, Luciano, eu vejo que a informação ela é muito importante, a gente tem um conceito de modelo ou opções de modelo. Minha visão é o seguinte, depende muito da região. O Espírito Santo ele tem uma característica de ter uma logística muito complicada para aquisição de grãos, de concentrados, né? Então, é um risco muito grande aquele produtor que vai para um sistema onde ele vai depender em grande quantidade desses concentrados. Exato. Então, de repente, para o Espírito Santo, é um modelo de sistema que casa muito bem. Porque torna o produtor competitivo e ao mesmo tempo, ele sendo bem conduzido, é claro, eu sempre bato nessa tecla, né? E ao mesmo tempo diminui um pouco o risco na hora de você, né? Porque quando você está baseando seu sistema na aquisição de grãos, a logística nossa é complicada, né? Não só a questão da logística, mas nós vivenciamos aí pós-pandemia um período em que soja, milho, etc. tiveram lá no alto, né? Ficou impeditivo, inclusive, para várias cadeias. A suinocultura sofreu muito com isso, a avicultura sofreu com isso, e também a pecuária, de modo geral, sofreu com essa questão dos preços dos insumos. E nós estamos falando aqui, como a gente falou há pouco, nós temos um animal altamente especializado em transformar capim em carne. Né? Então, por que não trabalharmos um modelo conceitual de menos coxo ou coxo zero e trabalhar efetivamente pasto, que é o que a gente tem condição de produzir com menor custo, né? Sim, eu vejo assim, ó, tudo tem um lado bom e tem um lado também, tem as fraquezas, né? Vamos analisar assim, o sistema de coxo zero é uma opção excelente para um produtor que ele compete no seu tempo com a colheita do café ou com outra atividade, ou ele tem uma limitação de mão de obra. Só que aí o sistema coxo zero também ele tem um problema, e isso não é um problema, né? É uma solução, mas ele tem uma questão que você vai limitar a sua lotação à lotação de inverno. Então a gente saber enxergar aqui, a gente paga um preço por isso, tem né? que ter estratégia, tem que ter, é uma estratégia. No inverno ele tem uma condição de produção de matéria seca diferente do que ele tem É uma estratégia hoje, mas por exemplo, se você tem... Nós estamos numa das regiões, Minas Gerais é a mesma coisa, de terra mais cara do Brasil, né? Então, a gente precisa fazer isso rodar, isso funcionar. Otimizar a área, efetivamente. Então, eu falaria assim, se tiver a condição do produtor ter um sistema a pasto bem conduzido, para poder trabalhar com altas lotações no verão, com eficiência do pastejo e com tudo mais, excelente. E no inverno ele pode suplementar, se ele tiver condição. Porque aí ele vai amplificar o potencial produtivo do sistema. Mas nós podemos falar em suplementação e pensando ainda em volumoso, né? Pensando em volumoso. Produzir a silagem, por exemplo, de capiaçu, podemos trabalhar com zuri, podemos produzir uma silagem de qualidade, e aí precisa também da orientação técnica, porque a gente fica meio preocupado às vezes. São excelentes recursos que se tem. O capinhaçu é um excelente recurso. Só que o contexto, como ele é difundido, a gente fica um pouco preocupado, porque o pessoal acha que é só daquele jeito. É verdade. E a ação do técnico é muito importante nessa obra. Então, uma silagem de milho, uma silagem de sorgo, não importa a opção que o produtor tenha. O que importa é que aquilo seja bem conduzido e bem pensado. É o planejamento estratégico, né, que a gente tem que fazer. A gente tem visto, de certa forma, né, de um tempo para cá, o pecuarista, principalmente o produtor de leite, o produtor de cabra de leite, o produtor de vaca de leite, e no caso da ovinocultura, o produtor está preocupado com começar a entender a necessidade de armazenar alimentos. Né? A seca tem todo ano. Né? Sem dúvida. É igual carnaval, todo ano tem. Né? A gente só não sabe se ela vai ser mais ou menos intensa que o ano anterior. Então essa estratégia também de armazenar alimento e aprender a armazenar alimento com essas diversas possibilidades também é um trabalho a ser feito, conciliado com essa estratégia da ovinocultura a pasto. Né? Sem dúvida. Eu acho que para a produção animal, produção de ruminantes de forma geral, né? Ovinos, caprinos, nós precisamos de entender que a gente precisa aprender a armazenar alimento, mas a gente precisa entender também que às vezes optar por comprar um alimento de fora, mesmo que ele seja volumoso, você está assumindo um risco. Se você puder produzir ele na sua propriedade de forma eficiente, eu acho que seria uma excelente opção. Entendo. Né? Toda vez que eu deixo para terceiros fazer aquilo que eu posso fazer,
eu aumento meus riscos e eu também consigo planejar meu sistema de uma maneira que eu não tenho muita ideia do que vai acontecer. E a conta tem que fechar, né, professor? Sem dúvida. Aí, o ano passado, o ano retrasado, a gente falava aí um saco de silagem de 25 a 27 quilos, em 18, 20 reais. Você imagina? Né? Quer dizer, você pode estar falando aí, uma tonelada de silagem a 700, 900 reais a tonelada de silagem, você consegue produzir essa mesma silagem por 300, 280 reais. Sem dúvida nenhuma. Então tem que fazer essa conta. Quanto mais eficiente, nós temos resultado de lavouras que o produtor vai produzir, deixando de produzir 45 toneladas de silagem por hectare, passando a produzir 50, 60 com tecnologia apropriada, conduzindo bem uma planta bem escolhida. Nossa, é infinitamente melhor para o produtor, tá? Ter condição de fazer. Claro, tem que ter estrutura. Eu não vou falar para o produtor comprar um trator para fazer isso. Claro, lógico. Se ele tiver uma associação, se ele tiver condições de fazer, né? Então, produzir o alimento na propriedade, eu acho que sempre vai ser a prioridade. É o foco principal. É ser agricultor antes de ser pecuarista. E nós não somos contra o sistema de confinamento. Sim, claro. É assim, eu acho que o sistema de confinamento, ele tem o seu espaço, mas só que a gente tem que entender o seguinte, é como se fosse assim, nós temos uma empresa, né? Se você tem uma empresa, você tem um nível de funcionário. O sistema pasto, ele precisa de um funcionário, não precisa ser tão... Exatamente. Né? A exigência em cima do animal é bem menor. No sistema de confinamento, a exigência, que é o ponto de equilíbrio do sistema, passa a ser muito maior. Então, por isso que o modelo é outro. E o pessoal acha, muitas pessoas acham que é só mudar o sistema. Vou fazer um coxinho aqui, vou fazer um puxadinho e resolve. E não é essa a ideia, né? Então, por isso que a gente sempre valoriza que a assistência técnica, ela tem que ser isenta de preconceitos quanto a sistemas, mas sempre que escolher um sistema, ele tem que conduzir aquele sistema como ele melhor. Professor, e aí falando dessa formação, né, dentro desse conceito que vocês têm conduzido aqui na formação profissional, com os estudantes focados nesse processo, tem um trabalho de extensão que vocês estão fazendo aqui também, que eu gostaria de poder ir lá conhecer. Sim. Falar aqui rapidamente para a gente poder ir lá conhecer esse trabalho de extensão, como é que tem sido construído a questão da extensão do IFES aqui, tanto com os estudantes quanto com o produtor. Né? Inclusive, eu tive a oportunidade de alguns colegas lá de Minas Gerais que vieram ano passado aqui no dia de campo que o senhor promoveu aqui. Sim. Né? Como é que tem sido esse trabalho da extensão focado nessa possibilidade da aproximação da academia com o produtor? Bom, hoje está na curricularização do curso de agronomia a extensão, né? E a gente tem outras iniciativas de extensão. Eu vou falar basicamente da minha parte, que é o que a gente tem experiência. Claro. Hoje nós temos no Instituto o projeto Técnico no Campo, que é um projeto que já vem desde 2009, que a gente vem tentando desenvolver. E esse projeto, ele abarca o leite, que é o leite com técnica, abarca o cordeiro familiar e outras iniciativas que possam ter para poder a gente agregar a extensão ao ensino, entendeu? Então essa que é. Então nós temos grupos de estudo, fomentamos grupo de estudo, fomentamos junto com a empresa Júnior bate-papo para a gente poder resolver problemas. Isso tudo é muito saudável, né? Nós tivemos a oportunidade, por onde a expedição já passou, de ver diversos institutos federais, universidades, com grupos de estudos, né, grupos de estudo em floricultura, grupos de estudos em ovinocultura, né, a parte de reprodução animal, enfim. E aqui no Instituto, além desse grupo de estudos, existe a figura também da empresa Júnior Agronomia, não é isso? Sim, é uma iniciativa dos alunos que, assim, pra gente, eu acho que é a menina dos olhos, para poder formar, para ajudar na formação dos alunos, né? Então, junto com, a gente sempre prioriza, quando vai fazer esses grupos de estudo, colocar membros da Agrifes, para poder até oportunizar isso para os outros, para poder fazer os outros estudantes entenderem que eles têm que também ter essa iniciativa, né? Então, é muito assim, uma coisa, a gente primeiro espera o compromisso para depois dar a oportunidade. Isso eu acho que é a mesma coisa quando a gente vai fazer uma assistência técnica. Muitas vezes, e a gente já passou por isso, né? Inicialmente, você vai dando assistência, você nem pensa em cobrar aquilo, né? E é um trabalho profissional, com certeza, né? Tem que ser valorizado. E a gente já passei por várias vezes, pro produtor que não paga, que é beneficiado por uma assistência pública, às vezes ele não receber a gente, porque aquilo ele não tem valor. Não valoriza, é verdade. Então, hoje em dia, eu sempre passo para os alunos isso.
vocês precisam valorizar o trabalho de vocês. Tem que precificar e tem que entender que a valorização tem necessidade. Né? Tudo que é barato, que ninguém dá valor, Não dá né? valor, é verdade. Então, essa é uma questão. Professor, ensino, pesquisa e extensão, a universidade, no caso o Instituto Federal Campus de Santa Teresa, diretamente envolvido na cadeia produtiva. Eu fico muito feliz de poder, através da Expedição Meu Brasil, mostrar esse trabalho que está sendo feito aqui e os reflexos que esse trabalho já está trazendo nos produtores que nós visitamos aqui em municípios vizinhos aqui ao Instituto, que estão recebendo assistência técnica da Grifos Júnior. Um abraço a toda a equipe da Grifos Júnior, obrigado por nos receber também, e ver esse trabalho que o senhor está desenvolvendo de pesquisa, formação profissional e extensão. Sensação de dever cumprido? Olha, pelos alunos que já formaram, eu acho que se a gente conseguir mudar a vida de um, a gente já cumpriu, né? E às vezes a gente fica, poxa, para que eu estou dando palestra? Para que eu estou indo? Para que eu estou na sala de aula até hoje? A gente sempre tem esperança de mudar a vida de mais um. Né? Então, eu queria agradecer muito, mais uma vez, a presença de vocês aqui. Um prazer. Com ela, a esperança de que essa pontinha de comunicação que falta da gente com o meio rural, ela venha a ser suprida, tá? Inclusive, já coloco à disposição toda a equipe do IF Santa Teresa para ajudar. Também os alunos, já tomo a liberdade de falar pelos alunos da Grifos Júnior, né? Então eu acho que isso tudo é muito importante. Nós vamos, e principalmente, eu estou bem ansioso para poder estar presenciando lá o diagnóstico. Se Deus quiser, porque eu acho que ninguém pode perder, os produtores de ovinos no estado do Espírito Santo não podem perder uma oportunidade dessa, né? De ver quais os pontos fortes, os pontos fracos da cadeia produtiva e a gente conseguir tentar resgatar isso. Claro. Conseguir resgatar, não estou falando em tentar, né? Nós vamos tentar, mas nós vamos conseguir. Eu tô, assim, muito positivo nesse ponto. E eu acho que o trabalho de divulgação é essencial. Nós temos que dar a mão, né? Não tem jeito. Não, com certeza. Não tem jeito. Setores aí, né? Do mesmo jeito que a gente fala que as associações com a Secretaria da Agricultura, com a COIS e com outras entidades é muito importante para a gente, esse tipo de trabalho que você faz é fantástico. E essa interação, né, entre a COIS, que é a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Espírito Santo, a Secretaria de Agricultura, nós tivemos a oportunidade nessa nossa visita aqui de ter o Sérgio Mendes, que é o presidente da COIS, e ter o secretário da Agricultura, o Robson, né, essa interação entre os diversos elos, mas tendo como foco o produtor rural e o fomento da ovinocaprinocultura, né, é fundamental que isso aconteça, né, professor? Sem dúvida. Essa união de esforço em prol da ovinocultura. Sem dúvida, e a esperança da gente fica renovada com uma possibilidade dessa. Professor, como é que o senhor vê o cenário da ovinocultura aqui no estado do Espírito Santo? Pensando aí, né, o senhor já teve a oportunidade, inclusive, de acompanhar momentos de euforia da ovinocultura, momentos em que a ovinocultura teve um momento mais de queda, vamos dizer assim, agora um momento de estabilidade, alguns produtores querendo voltar. Como é que o senhor vê esse cenário e esse potencial? Não tem dúvida que qualquer estado, o estado do Espírito Santo é uma das menores unidades da federação, né? Sim. Mas não tem dúvida que a participação de cada um dos estados, como também no Espírito Santo, é fundamental para a gente poder preencher essa lacuna de demanda que nós temos, né? A gente estava conversando e eu acho isso muito importante ser colocado aqui. Hoje o consumo ainda é pequeno, mas quando você fala em 220 milhões de pessoas consumindo esse pequenininho, fica grande. Nós estamos importando muita carne ainda, né? Então, espaço, né, e a gente tem condição de produzir até uma carne muitas vezes melhor do que essa que está chegando e de uma forma muito mais competitiva. Então eu acho que a participação do Espírito Santo nisso, eu vejo isso muito com bons olhos. A gente precisa aquilo que você está tentando resgatar, organizar a cadeia produtiva de uma forma geral no Brasil, né? Nós precisamos de ganhar força nisso e organizar também as iniciativas das uniões de produtores, das associações, daquelas entidades que lutam pela cadeia produtiva, e aí, a partir disso o negócio vai fluir, não tem fazer a coisa acontecer. Com certeza. E o Espírito Santo tem potencial, claro, tem um potencial até grande de expandir, porque as iniciativas do passado dessa euforia, nós sempre traz bons frutos, traz bons frutos pra gente. Nós tivemos, hoje você vê a qualidade genética dos animais, muito né?
Então nós temos uma chama matéria, atenção aqui no estado. nós já temos matéria-prima. Nós precisamos de conduzir esse sistema de uma forma mais, né? Professor, nós vamos caminhando no final da nossa visita aqui, Instituto Federal Campus Santa Teresa. Queria imensamente agradecer mais uma vez a oportunidade de o senhor ter dedicado esse tempo com a gente. Imagina. Eu queria que o senhor deixasse um recado a quem acompanha a Expedição Bem Brasil, aos produtores, aos estudantes, aos apreciadores da ovinocaprinocultura em todo o país. Pessoal, não deixem de participar, não deixem de visitar o canal do Instagram, principalmente vocês que veem a ovinocultura como uma possibilidade da propriedade de vocês. Não existe uma possibilidade melhor do que essa da gente estar junto, dando opinião também, né? Ah, sem dúvida. Participando, para que a gente possa cada vez mais estar de acordo com o que é necessário para desenvolver a ovinocultura e a caprinocultura no Espírito Santo. Então participem. Nós vamos ter, vai ter o nosso dia de campo lá no dia 4, lá no IFES Itapina. E eu gostaria, sim, seria muito bom se a gente tivesse uma presença expressiva dos produtores. Essa é a nossa expectativa, com certeza. Porque é uma iniciativa, assim, ímpar, né? E isso vocês estão de parabéns, você está de parabéns. Obrigado, professor. Bom, Expedição Bem Brasil em Terras Capixabas. Vamos chegando aqui ao final da nossa visita. Instituto Federal Campus Santa Teresa. Estamos aqui com o professor engenheiro agrônomo Ismael Haddad, tendo a oportunidade de conhecer mais um elo da cadeia produtiva. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, não se esqueça de inscrever no canal do YouTube, ative o sininho para você receber as notificações, acompanhe o conteúdo completo dos vídeos das visitas que nós fazemos e nos acompanhe também na página do Instagram e do Facebook. Esperamos vocês lá. Forte abraço!